Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria apresentar os cumprimentos ao Dr. António José Seguro, agradecer a sua disponibilidade para esta visita. É de facto para nós com enorme satisfação que o recebemos aqui no Politécnico de Tomar. Nós somos uma instituição de pequena e média dimensão ao nível do ensino superior politécnico. Eu tomei a liberdade de deixar aqui alguma informação que depois terá a oportunidade de consultar, portanto tem a ver um pouco com a oferta formativa que nós disponibilizamos no Politécnico e também com as orientações estratégicas que nós temos definido para um período 2007-2013, que está a terminar, mas também que vai ser agora revisto e adequado a este novo período 2014-2020 e que temos estado a trabalhar também, não só ao nível, na definição dessas novas linhas de orientação, temos estado a trabalhar também com todas as autarquias do município, desta nova comunidade, que é a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, e temos procurado, de facto, alinhar aquilo que é a estratégia do Politécnico com a estratégia de cada um dos municípios e a estratégia da região do Médio Tejo. Em traços gerais, o Politécnico de Tomar é uma instituição que tem neste momento, aqui no campus em Tomar, 2.500 a 2.600 alunos, tem em Abrantes um polo com cerca de 500 alunos, temos no total 3.000 alunos, somos uma comunidade com 400 pessoas entre professores e funcionários. Sim, muita gente. Somos 400, uma comunidade de 250 professores, cerca de 150 funcionários, e temos também, para além disso, portanto, para além dos docentes, dos funcionários e não funcionários, portanto, temos 16 cursos, mestrados, 7. Apesar de sermos a instituição mais pequena, somos daquelas, curiosamente, que mais cursos de especialização tecnológica oferecemos. Portanto, ou seja, somos pequenos, mas temos uma capacidade de oferecer. E isso porquê? Porque tem a ver com a solicitação que as autarquias e que os parceiros da região nos vão solicitando e que permitiu abrirmos um pouco a nossa área de atuação a outras áreas da região. Portanto, ou seja, nomeadamente na Sertana, para além de Abrantes, que é onde temos o polo, temos na Sertana, temos na Gulgã, temos em Troncamento, temos em Ferreira de Zezas também. Portanto, e temos procurado ao longo deste tempo responder àquilo que são as estratégias e os interesses de desenvolvimento de cada uma dessas regiões, não só ao nível da formação, mas também ao nível do desenvolvimento económico e empresarial, como é recentemente. Temos vários exemplos de pequenos trabalhos que vão sendo desenvolvidos e que vão sendo feitos através de um laboratório que nós chamamos de Laboratório de Inovação Industrial e Empresarial, que procura, através dos incentivos CREM, dos vales IDT, promover, transferir conhecimento do mercado para as empresas. E recentemente tivemos esta parceria que foi estabelecida entre o Politécnico, a autarquia, a Câmara e a IBM, que visa, de facto, nós consolidarmos aqui um polo de inovação e que esse polo venha a constituir-se como um elemento de dinamização para a criação de emprego, também para aumentar a competitividade da região, também para trazer mais valias, acrescentar valor à própria região. Portanto, em traços gerais, era isto que eu tinha para dizer, manifestar mais uma vez que é com enorme satisfação que eu recebo aqui e que, para além disso, se me permite, eu sei que não é propriamente o momento, mas gostava de aproveitar a oportunidade para transmitir algumas preocupações que são preocupações gerais de todas as pessoas que se preocupam, de facto, com o ensino superior e que se preocupam com a educação e que se preocupam com a formação, que há uma preocupação generalizada com aquilo que nós achamos que é alguma desvalorização da aposta no ensino superior em Portugal. Custa-me ver e custa-me acreditar que o futuro do país passe por uma população menos qualificada, custa-me acreditar que o futuro do país possa vir a ser dividido entre um litoral e um interior menos habilitado, entre um interior menos desenvolvido. Portanto, custa-me, de facto, ver que no futuro o país poderá ser um país desequilibrado, um país em que não há uma aposta clara, em que, de facto, se investe cada vez menos naquilo que eu considero, pessoalmente, isto é uma opinião pessoal, eu considero que é, de facto, um dos motores de desenvolvimento do país, que é a educação, que é a formação, que é a qualificação, que é com população qualificada que, de facto, nós podemos vir a ter uma aposta clara no desenvolvimento económico
e usa muito o país. Portanto, é só, assim, em traços gerais, não queria deixar Muito bem, de aproveitar a oportunidade para deixar esta mensagem. Eu agradeço as suas palavras, Sr. Presidente, e agradeço a esta percepção que nos fazem. Eu sempre considerei que a qualificação deve ser uma prioridade do nosso país. Se nós tivéssemos poços de petróleo, nós, porventura, não teríamos que ligar do ponto de vista do nosso futuro, tanto à educação, ligaríamos na mesma, por opção, não é? Mas o nosso, digamos, maior ativo são as pessoas do nosso país. E, portanto, qualificá-las é apostar no desenvolvimento do nosso país e, ao mesmo tempo, combater desigualdades e promover condições para que as pessoas possam, a partir das oportunidades que têm, poder realizar-se profissionalmente, pessoalmente. E a frase que referiu, de não se resigna, não aceita que nós possamos ser um país assente em baixas qualificações, faz todo o sentido. E se o fizéssemos, seria um retrocesso do ponto de vista de políticas públicas, que ao longo dos anos investiram muito em várias áreas, mas em particular na educação. A educação no nível superior, eu sempre olhei para os politécnicos não como escolas de segunda, quer dizer, ver as universidades de primeira e as escolas de segunda, mas como um ensino complementar, com uma focagem naquilo que deve ser a prática propriamente dita e, portanto, mais ligada à vida profissional, e esse trabalho, muitas das vezes, custa ser reconhecido. É certo que muitas vezes também as pessoas querem que o Politécnico se transforme em universidades, não é? Porque acham que isso é o melhor caminho para os próprios politécnicos. Não penso assim. Eu acho que os politécnicos têm um estatuto muito próprio, tão digno como qualquer universidade, como qualquer faculdade, e, portanto, também não aceitarei que haja universidades no litoral e politécnicos no interior, isto é, ensino superior que seja considerado para um conjunto de gente com mais qualidade que seja o universitário e com menos qualidade que seja o politécnico. O politécnico tem qualidade, muita qualidade, e nós devemos incentivar que essa qualidade possa ser incrementada e que eles possam beneficiar quer as regiões, quer as pessoas, neste caso os 3.000 alunos, como disse, 2.500 aqui, 500 em Abrantes, que possam beneficiar. Eu tenho uma curiosidade, sei que vou ver o Centro de Restauro do Politécnico, sei que é das melhores coisas que o país tem em restauro, feito num Politécnico, feito aqui no Politécnico de Tomar. Portanto, nada melhor do que exemplificar as minhas palavras através de ver com os meus próprios olhos algo que é muito positivo e que muitas pessoas me falam e que é fruto do vosso trabalho, da vossa ambição e do vosso desenvolvimento deste Politécnico. Eu sei que em vésperas de campanha eleitoral, embora não seja para as legislativas, dizem coisas bonitas, também sei que quando se está na oposição se pode prometer tudo, porque não tem que se concretizar no dia seguinte, mas eu sou um político de poucas promessas, talvez às vezes seja tão criticado, mas há uma coisa que lhe posso dizer, as que faço, honro-as. E para mim o Politécnico tem um lugar próprio, digno e autónomo no ensino superior do nosso país para qualificar os jovens portugueses. E como nasci no interior e vivi lá 20 anos, sei a dureza de viver no interior. E no interior ainda mais interior do que Tomar. Não é? No interior ainda mais interior do que Tomar. E por isso também não aceito que nós tenhamos um país desequilibrado, não é? Como eu costumo dizer, em que 2/3 da população vivem entre Braga e Setúbal, mais de metade da população portuguesa vive em 11, 12 concelhos do país. 11, 12 concelhos do país. E não tem que ser assim. E só é assim porque não há uma política de desenvolvimento harmonioso do nosso país. E as políticas públicas muitas das vezes procuram um número de eleitores. E não um desenvolvimento planeado, não é? Concertado do ponto de vista estratégico e que equilibre e que dê mais felicidade às pessoas. Eu sei que hoje a felicidade e o desenvolvimento e o progresso são palavras secundárias. A dívida, o déficit, os cortes, os haircuts e coisas do género são as que estão mais em cima da mesa, mas queria-lhe deixar, de uma forma muito simples, este meu compromisso com os estabelecimentos politécnicos do nosso país. Muito bem. Portanto, os laboratórios de conservação e restauro têm 25 anos de vida, datam do início da formação no Instituto Politécnico de Tomar, portanto há uma larga experiência já nas intervenções que nós executamos. Trabalhamos fundamentalmente com as dioceses, com
com particulares, com museus nacionais, museus locais. Portanto, há uma variedade muito grande de obras que entram nos nossos laboratórios e temos como mais-valia os alunos começarem a trabalhar desde o primeiro ano em obras reais. Claro, que é o caso. Que é o caso. Pertence a um particular esta ou Esta é um particular. E, portanto, está a fazer o restauro todo, não é? Porque isto apanhou água ou umidade, uma coisa qualquer. Está E esse feita uma líquido que tem reintegração. é aqui. São aguarelas? Sim, são aguarelas. Álcool, Não, água. água. Por aqui para limpar só, Não, para diluir água. para diluir. E depois verifico que antes de fazer a aplicação que faz aí num cartãozinho, aqui é. Sim, para não ficar com muita água. Muito bem. Professora Leonor, Este é um Que é dos nossos exemplares. Temos neste momento conhecimento que existem 3. Este é o número 2. Já sabemos, em termos de datas, que é 1820, à roda disso. Portanto, imediatamente antes da extinção das ordens religiosas e estão num estado relativamente bom, têm problemas pontuais, nomeadamente alguns problemas de oxidações e de mau manuseamento, mau acondicionamento, etc. Mas eu mostro-lhe já como é que são. Fantástico. Estás-me sempre a lembrar. Isto em termos de livro, é uma coisa fabulosa. Mas sempre lembrar o filme O Nome da Rosa, não é? Faz. O filme e o livro. Eles eram feitos exatamente assim deste género. Havia um artífice, um monge para fazer o regramento, havia outro para fazer as linhas vermelhas, outro para as notas, outro para as letras, uma etc. curiosidade, Humberto Eco esteve cá na altura em que escreveu O Nome da Rosa, esteve a visitar o Convento de Cristo e pensamos nós que muita da inspiração Vai ali no convento. exatamente, e dos templários. Mostra Fantástico. como é que ele está. Claro. No caso dos livros do Nome da Rosa, tinham também desenhos ao ver nos livros, se eu bem me recordo. não é? Estes aqui Estes, são feitos através de escantilhões. ainda me Portanto, lembro do tem- escantilhão, e fazia eles parte do meu descobriram- material obrigatório no colégio. Mas eles descobriram os cantilhões originais no Convento Foi? de Cristo. Eles têm lá, alguns dos, não têm Como é que todos, está a janela infelizmente. do convento? Dizem-me que está um bocadinho maltratada. Isso aí já não é a minha Competência. Então depois eu espero lá fora. E agora, faço-se a favor de senhora. vir aqui deste lado. Este não te posso mostrar exatamente como está, mas é um dos livros, é mais antigo do que aquele, é em pergaminho, está em muito pior estado, como viu, coitadinho, já sofreu várias vicissitudes, nomeadamente tudo o que era brochos e cantoneiras já desapareceram por completo, já foi tudo ele limpo e neste momento estamos numa fase mais delicada, com que é preciso muito mais paciência, que é a planificação dos fólios, porque estes primeiros fólios estavam dobrados, intercalhados, vincados, Claro. e como pergaminho que é, precisa de mais tempo para reagir aos E a tratamentos. colocação destes pesos? Obedece? Obedece à situação específica que encontramos caso a caso. Portanto, é um certo tentativa e erro. Vamos agora um bocadinho aqui para este lado, vamos ver como é que é com o outro e à medida que construímos o nosso restauro trabalho. de um livro como este pode demorar quanto tempo? Mais de um ano. É um grande investimento que infelizmente tem sido descurado por várias razões, Claro. como sabem, não é? Mas nitidamente mais de um ano. Mas permitam agora também aqui, relacionado com o tempo que é necessário para a intervenção. Estas obras, cuja intervenção necessita de ser muito alargada e ser muito atenta, porque isto, fundamentalmente, é o nosso património, é a nossa memória, normalmente resultam de protocolos em que, realizados com grandes instituições, de forma a que os nossos alunos possam, durante o tempo de formação, muitas vezes as obras estão cá 4, 5, 6, houve uma obra que saiu relativamente pouco tempo, teve cá 8 anos para intervenção, e porque nós acordamos com os proprietários que
Normalmente o que se paga são os materiais necessários para essa intervenção, não tendo nesse compromisso o tempo, estas obras podem ser intervencionadas com o tempo necessário para a boa e para a ideal Mas intervenção. os donos das obras pagam ao Instituto. Paga os materiais, normalmente Só? aos materiais. Sim, porque isto é material pedagógico, não é? Portanto, Certo. os alunos aprendem com isto, é o trabalho dos alunos. Isso também é que verdade, mas também automaticamente- podia ser uma fonte de financiamento, digamos, para o Instituto. Digamos que o Instituto não sai a perder. Eu não digo Porque- o contrário. Eu queria era que saísse a ganhar. Não é? Porque presta, Bom, presta mas- um serviço Certo, não é? De um valor incalculável em que Certo. acaba por ser. Eu sei que restauram mais, não é? Sim. Mas, digamos, também podia ser em função das condições financeiras de quem vos pede o restauro, não é? Também é. Mas Imagino que era a EDP, não é? Que mas ganham tanto sim, dinheiro. claro. Não, mas Convinha deixar aqui um as, bocadinho, não é? as obras que entram em sala de aula têm uma forma de intervencionar diferente das outras obras às quais prestamos serviço direto. Também prestam esse serviço direto. Claro, claro. Que não são estes casos que é Geralmente preciso muito deslocam-se tempo. aos locais, são igrejas. Sim, nós temos aulas em zonas in situ, nomeadamente no convento de Cristo, e podemos ir buscar às igrejas obras como são os retábulos, desmontamos Sim, os retábulos, certo. tratamos aqui, ou painéis de azulejo, tratamos aqui. Portanto, isso entra na dinâmica da aula que está relacionada com a tipologia do material. Aqui estamos nos documentos gráficos, havemos de ver os outros laboratórios. Mas só para dar mais aqui uma chega relativamente à questão que colocou, muitas vezes nós não ganhamos com estas obras que entram em aulas porque também não queremos ser concorrentes dos alunos que estamos a colocar no mercado e cuja formação é fundamentalmente a criação da própria empresa, portanto, é ajudá-los ao empreendedorismo e à dinamização do setor.